Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Direito Hoje. Vamos tratar de um assunto muito especial e relevante para os nossos dias. Vamos tratar exatamente da responsabilidade jurídica dos influencers. E ninguém mais especialista para tratar desse assunto do que essa grande advogada que escreveu recentemente um artigo científico sobre este conteúdo. Sim, influencers têm responsabilidade e a doutora Conceição Melo aborda esse tema com a maior leveza, mas de maneira jurídica clara, para que você compreenda que internet não é terra sem lei. Então, com a palavra, a nossa querida Conceição Melo, fique à vontade, doutora, faça as explanações necessárias. É um assunto que está em voga, porque cada dia mais, como a gente estava até conversando aqui inicialmente, hoje a internet virou um grande comércio e um comércio global. E existe sim responsabilidade para quem está neste grande comércio, não é verdade, doutora? Demais. Como você mesmo disse, Adriana, não é uma terra sem lei, né? Então, primeiramente, eu agradeço o convite ao Direito Hoje por essa oportunidade de a gente ter essa conversa agradável. Estou ansiosa, mas estou bem animada. É um assunto que muito prazeroso, muito gostoso de se vivenciar. Uma orientação também jurídica que a gente vem para explanar aqui com Sim. você e nada melhor do que a gente trazer a atualidade para essa conversa hoje, né? Muito bem, doutora. Porque, assim, via de regra, as pessoas vão para a internet achando que, eu uso aqui uma. Aliás, a expressão que se usa hoje em dia é o tal do haters, né? Do Isso. haters. Eu não sei nem por que a gente usa tanto inglês nas redes sociais, né? Mas, enfim, existe aquele cara ou aquela mulher que não é de fato aquela pessoa que está por trás, e muitas vezes ele acha que, por estar por trás de uma tela, pode fazer tudo sem que isso traga qualquer implicação jurídica. Na realidade, isso não é verdade. Não. Existe sim responsabilidade, né, doutora? E muita responsabilidade. A descoberta, né, e o despertar pelo tema, Adriana, é porque eu sou mãe, Sim, tenho 5 filhos que e bênção. 5 adolescentes, onde o universo deles hoje é muito virtual, extremamente voltado a essa interiorização. Diferentemente da gente da nossa época, né? Nós conversávamos e debatíamos bastante, olho a Isso, doutora. olho no olho. E isso nos traz uma percepção e uma sensibilidade humana gigante sobre o ser, sobre o comportamento, sobre as relações, sobre a postura e principalmente sobre a confiança. Coisa que hoje, no mundo e nas redes sociais, é muito difícil a gente ter essa percepção devido à superficialidade dos comentários, Hum. dos amigos que estão ali relacionados, que muitas vezes a gente não conhece. Porém, identificar essas pessoas não é algo mais tão difícil. Todo celular hoje tem um endereço de Hum. IP, tem o iOS, o computador também tem um IP, que é a nossa identidade virtual. Então, se nós nos conectarmos com uma rede social ou fazermos um cadastro, ali passa a ser, em analogia ou em uma comparação, o nosso CPF virtual. Então, é possível identificar? É sim, eles vão precisar e todo mundo que precisa e tem uma conta na rede social tem um CNPJ cadastrado, ou tem um CPF cadastrado, ou tem o iOS cadastrado, ou tem o IP também cadastrado. E isso faz com que nós nos tornemos identificáveis. Olha que informação relevante. Muitos estão aí navegando achando, nunca vou ser pego, nunca vou ser descoberto. Quando na realidade a doutora trazendo luz a essa realidade em que é possível sim ser identificado. Mas no seu artigo, doutora, você fala da tal da musculatura emocional. E o que viria a ser de fato isso? Eu vi essa expressão e achei fantástica em um conteúdo da Maria Taunay. Excelente,
falando, fazendo um comentário, sem divulgar os nomes para não criar polêmica, que não é nosso Sim. objetivo, ela falando sobre a falta de musculatura emocional que um determinado pessoa de grande influência nacional tem e estava lhe faltando, exatamente por essas relações vazias cultivadas no interpessoal, ele faltou ter essa elasticidade. Se nós levarmos a um comparativo, quando a gente deixa de praticar determinado tipo de exercício, o nosso músculo vai se atrofiando e ele Uhum. perde aquela funcionalidade. E no mundo virtual, essa funcionalidade e essa musculatura emocional das pessoas estão cada vez mais frágeis. E estão mais frágeis por quê? Porque faltou aquele nosso olho no olho, essa conexão real que faz com que a gente possa lidar melhor com frustrações, lidar melhor com as Entendi. críticas, lidar melhor com a falta, a ausência, perceber o que falta no quintal do outro hoje é algo extremamente relevante que a rede social, em regra, não mostra, porque é tudo muito perfeito. Então, essa Verdade. ausência de musculatura faz com que a gente se frustre muito rápido e não sabamos lidar como lidar com essa ausência. Verdade. Ai, gente, como é interessante a gente conhecer, determinados, conhecimentos mesmo, para a gente poder se blindar de certas responsabilidades que muitas vezes caem como uma bomba. Basta a gente ver casos que já aí explodiram na internet, de pessoas que foram presas, que tiveram que pagar na justiça por ela ter deixado de ser um usuário comum da internet e passou alguém que tem um peso em influenciar, a vida de outras pessoas. E quando é que há essa troca, doutora, desse perfil de usuário comum, eu passo a ser um influencer? Quando é que há justamente essa diferenciação? Normalmente, quando você está atrelado ao lucro. Então, se Ah, você está na rede social visualizando o lucro, você passa a influenciar porque vocês têm um interesse e um fim a alcançar uma atividade eminentemente econômica e financeira. A partir desse momento, o seu perfil e o seu conteúdo, ele deixa de ser algo informal, pessoal, perdendo a objetividade, Adriana, da rede social, porque a rede social, ela foi inicialmente criada e desenvolvida hum, para lidar com essas relações comuns. Eu localizar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, divulgar o meu dia a dia, fazer sim. uma exposição natural da nossa imagem. E hoje ela é um comércio. Então, por ter virado esse comércio e a ausência, aí vem a questão da falta da musculatura nesse poder. Nós nos tornamos cada vez mais influenciáveis, Sim. sem um discernimento e sem uma percepção de ter noção se aquele conteúdo está me induzindo a uma aquisição de um produto ou serviço de forma equivocada ou de uma forma assertiva e consciente. Então, quando você trabalha o ser humano e a percepção do ser humano nessa forma, você perde para lidar com o jogo mais emocional possível. E isso tem uma grande responsabilidade jurídica que deve ser praticada e ser principalmente conscientizado o nosso telespectador, o consumidor do conteúdo, o consumidor do produto. E daí vem a expressão que você fala, que é o estabelecimento virtual, né? Apesar de não haver um ponto de referência presencial, mas aquilo ali, pelo fato dele ser um influencer, se torna um estabelecimento virtual. É verdade, doutora, a compreensão que eu tive? Sim, sim, é verdade. Você está assertiva Que bom! demais, Adriana. Eu amei o seu artigo, doutora, de Você está verdade. extremamente assertiva. O estabelecimento, a partir do momento em que ele divulga, compartilha aquele link ou um cupom de publicidade com sistemáticas de desconto, a partir dali, aquele domicílio eletrônico dele, que Uhum. é o canal de comunicação e de veiculação, passa a ser também o estabelecimento comercial da atividade e do fomento que ele está praticando, né? Então vamos lá.
quem está nos assistindo, preste atenção. Às vezes eu já vi muitas influencers dizendo assim: ah, você gostou dessa roupa? Ah, tá, pois olha, segue lá na loja tal, coloca o nome dela, por exemplo, Adriana, 20%, tá? Coloca lá o meu nome. Coloca o E link. isso caracteriza o que nós estamos falando, né? Exatamente. Ela está desenvolvendo uma atividade eminentemente econômica. Muito bem. Seja ela por parceria ou seja porque a própria loja é dela própria. Quando a loja é dela própria, é até mais tranquilo. O problema, Adriana, nessa circunstância, é quando é uma publicidade velada. Ou seja, eu estou Hum, aqui de uma forma muito simples, estou passando um batom que aparentemente é uma forma ocasional, mas quando você olha de forma involuntária ou voluntariamente para poder analisar o contexto que está sendo divulgado aquele batom, sim, você percebe o nome do batom, a marca de onde está sendo utilizada, os reflexos, então ela é uma divulgação velada. sim. E se esse produto, por acaso, que eu lhe sigo, for um produto que é nocivo à minha pele, à minha condição, e eu mesmo assim adquiro porque não foi divulgado. Em momento nenhum a pessoa divulgou se aquele batom teria algum contexto alérgico, se é vegano ou se não é vegano, as características do produto em si. Ela simplesmente utilizou, passou, como se nós estivéssemos aqui conversando, e nesse meio de divulgação, aquilo pode causar um dano àquela pessoa que adquiriu. Aí, nesse caso, entra o direito do consumidor? Entra. O que se sentir lesado, ele pode. É muito comum a gente ver propagandas de, de. Você vai, por exemplo, não é nem propaganda. Na realidade, eu ia falar, por exemplo, você está assistindo uma novela, né? Aí tá ali, estão tomando uma cerveja. Você vê o enfoque que está sendo dado àquela marca da cerveja, né? Eles não estão falando da cerveja, mas você vê que aquilo ali é uma propaganda da cerveja. E com relação aos influencers, né? Ele está ali na turma de amigos e tá lá aquelas bebidas que de fato estão promovendo aquele evento social que eles estão ali. Aonde é que entra o direito jurídica, onde é que a pessoa, aquele que se sente lesado, pode utilizar o direito para resguardar os seus direitos? Nesse caso, não seria uma responsabilidade com base no direito do consumidor, Sim, mas uma responsabilidade civil. Se ocorrer um dano por ação ou por omissão, nós sabemos que o Código Civil há essa previsão. Então, toda ação ou omissão que possa causar dano a outrem, ela pode e deve sim ser responsabilizada. O efeito disso vai estar na prova. sim. Como provar que você segue aquela pessoa, que você consumiu aquele produto ou aquele serviço com base na divulgação do influencer? E é isso que eles, muitas vezes, na forma velada, fazem para poder fazer aquelas manobras e o velho jeitinho brasileiro de supostamente enganar aquela pessoa que foi lesada, que foi ofendida, que sofreu aquele dano. Muito bem, eu gostei de uma expressão aqui, ó. Uma vez reconhecido o caráter econômico da atuação desses influencers, né? Quais são os deveres jurídicos que o influencer assume perante os seus seguidores? Todos, Adriana, todos os deveres jurídicos. O influencer, ele tem principalmente, e aí eu vou falar diretamente para o pessoal que está olhando a Sim, gente, transparência, o dever de respeito. Você está lidando com um ser humano, você está lidando com jovens, com adolescentes, com pessoas em formação. isso. Com pessoas que estão em busca de um sonho, porque confia em você, confia no seu potencial, confia naquilo que você reproduz, principalmente. Você é muitas vezes, na qualidade de influencer, um exemplo. Então, a sua responsabilidade é gigantesca.
ela é uma responsabilidade material, sim, porque à medida que você divulga um produto que você usa com frequência, seja de uma maneira comum ou normal, você está influenciando aquela pessoa a usar porque ela lhe vê como aquele ídolo. Seja antigamente ou hoje em dia, Uhum. você é um ídolo daquela pessoa. Se você hoje faz os diversos tipos de influência de jogos, aparece jogando apostas hoje, você está influenciando as pessoas a fazer. E aquelas pessoas que não têm lastro financeiro para isso, e por acreditar num sonho, porque você está publicando, por exemplo, eu Hum. ganhei, a pessoa vai lá jogar. É verdade. E a responsabilidade em cadeia que isso pode causar é gigantesca e astronômica. Doutor, eu vi esta semana, quem quiser pode procurar na internet, uma procuradora do estado, se eu não me engano, de Goiás ou do Mato Grosso, pronto. No Mato Grosso, o irmão dela também era procurador do estado e ele cometeu suicídio por conta de adquirir uma dívida de 1,5 milhão, porque ele era ludopata. É ludopatia, isso. O vício em jogos, né? Ele adquiriu isso por causa dessas bets. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque o que a gente vê na internet é o seguinte: são aqueles craques, jogadores de futebol, pessoas de nome de peso, né? Para influenciar outros, e essas pessoas promovendo assim esses jogos como se isso não trouxesse malefício nenhum para a sociedade, quando na realidade nós estamos vivendo num país que 80% da população está endividada. E eles promovem isso com a naturalidade, como se isso não tivesse reflexo lá dentro da casa do mais humilde ao mais rico, porque a gente viu, era um procurador estadual que cometeu suicídio por conta de uma dívida acumulada em decorrência dessas bets. E aí eu queria que você explanasse com dicas, com exemplos, o que se acontece e a responsabilidade dessas empresas. Adriana, isso é seríssimo, né? E o meu despertar para elaborar esse artigo foi um caso bem similar desse que você está relatando. Não sei se você se recorda, mas há mais ou menos um mês teve uma, eu vou chamar de treta, só para poder a gente usar uma Sim, linguagem mais atual, tá? sim, Teve uma treta entre a atriz Luana Piovani sim, e a tão famosa Virgínia Fonseca, sim, sim. envolvendo um dilema sobre uma posição inadequada que a Luana Piovani utilizou. Uhum. Na verdade, eu me coloquei tanto na posição inicialmente de mãe, e depois eu fui analisar o contexto, que foi o que passou exatamente despercebido na confusão ao redor de toda a polêmica ocasionada. Idêntica ao caso que você está relatando. O problema era uma irmã desesperada, porque o irmão tinha cometido suicídio devido às divulgações das bets, Uhum. das famosas bets, exatamente por também ter sido ludopata. A diferença no contexto que você está esclarecendo é que esse irmão vislumbrava, estava precisando vencer na vida e seguia esse influencer que fazia esses diversos indicativos desses jogos e apostas Uhum. online, acreditando fielmente que ali seria a salvação da vida dele. É. E olha que você está me trazendo um caso de uma pessoa Altamente altamente esclarecida, esclarecido. Um procurador estadual. esclarecidíssima. Então, nós todos, independentemente de condição social ou de contexto educacional, estamos sujeitos a isso. Isso. Estamos influentes. E isso aí é onde entra exatamente o filtro da musculatura emocional, retratada inicialmente no início do nosso podcast. Sim, Porque essa falta dessa musculatura não nos faz ter a percepção devida de o que é bom e o que é ruim, sim. necessariamente, tá? Então, se a gente acredita que com essa pessoa está dando certo, por que não vai dar certo comigo? Exatamente. Pode dar certo comigo. E isso causa, sim, um grande senso de responsabilidade. É o dever de transparência. Observe que agora
todas essas pessoas famosas que estão divulgando a Beth começaram a colocar, depois dessa confusão que eu estou lhe dizendo, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, como se fosse um indicativo de tarja preta de medicamento que você... Mas não deixaram de divulgar. É. Em nenhum que é momento dinheiro deixaram de demais. divulgar. E você nos trouxe um dado extremamente real. O endividamento. Seríssimo. Gente pedindo empréstimo em cartão, acabando com a família, não tendo condição de pagar. Pessoal jogando dentro do balcão de trabalho, porque eu sou advogada empresarial, recebo empresários frustrados. Antes era conversa no WhatsApp, Sim. que o empresário tinha que barrar, né? Agora é jogo. Hoje é jogo, hoje é o Instagram, hoje é o YouTube, né? Então, são diversas fontes de consumo de conteúdo, de produto e serviço, onde a pessoa esquece de ter a noção que a fonte de renda dele vem do serviço que ele está praticando naquele momento. Sim. Né? Então, a responsabilidade que o influencer tem que ter é no dever de transparência, na informação de que isso pode, sim, gerar um vício, que você deve jogar se você realmente tiver com o seu fluxo financeiro livre. Mas por que que ele não faz isso? Porque há um percentual de lucratividade que é distribuído. Sim. E é por isso que o influencer passa a ser responsabilizado de forma solidária sobre os danos ocasionados dos efeitos que isso pode trazer nas vidas das pessoas. E aí, doutora, só lhe cortando, me perdoe, mas como é que você falou do empresário, por exemplo, que hoje é uma reclamação assim geral. As pessoas cada vez mais elas estão perdendo a noção e misturando o mundo real com o mundo virtual e acaba se perdendo nisso. Mas como que eu posso produzir provas? Diga para quem precisa, né? Como é que eu posso produzir provas? Tanto para o empregador, que tem um empregado que passa, é advertido, é chamado a atenção, é orientado para que ele não cometa isso no ambiente, no horário de trabalho, né? Pelo menos no horário de trabalho. Que provas esse empregador, esse empresário vai ter que adotar e que provas quem está sofrendo, por exemplo, da ludopatia pode, ou então quem adquiriu qualquer bem ou serviço de um influencer e foi lesado, foi prejudicado. Quais as provas que ele pode juntar para dizer que, de fato, ele foi prejudicado por conta disso? Nós estamos com 3 visões bem distintas aí, né, Sim. Adriana? Nós estamos pela visão do empregador, Sim. nós estamos pela visão do consumidor, que Sim. no caso é a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, de produto e serviço, e nós estamos na visão do influencer. Sim. Então, são sistemáticas probatórias um pouco diferentes, né? Então, vamos começar pelo influencer. O influencer, ele tem, no momento em que ele faz um contrato de parceria, estabelecer em suas regras as cláusulas, ler os reflexos que isso pode traçar. É igual aquela brincadeirazinha das maquininhas de que a gente pega os ursinhos. Lembra? Você tem uma quantidade X de apostas que você pode ganhar ou não. Você enrola o consumidor. Claro que quem está fazendo essa intermediação dessas vendas não vai conseguir realizar isso, mas estabelecer a responsabilidade de uma forma subsidiária talvez seja muito melhor para o influenciador. Então, dentro no contrato, na análise contratual feita, é possível estabelecer algumas sistemáticas para ele de proteção que evite E não ou que solidária, pelo né? menos atrase um pouco essa E não responsabilização. solidária, E né? não solidária. Ah, entendi. E não solidária. Porém, a depender do contexto, ele responde, mas ele vai ter o direito de regresso Sim, sim. contra o empresário principal, né? Ou seja, Sim. o dono do produto ou do serviço, ou o dono da plataforma de apostas, né? Na visão do empregado, são as políticas internas. O regimento interno da empresa deve ser claro. Como é o manuseio e a operacionalização de consulta das redes sociais, assim como regulamenta, você tem 1 hora de folga, 1 hora para almoço,
como a empresa e quais são as regras da empresa, se estão vinculadas ou não ao seu serviço, porque existe uma diferença no serviço que é praticado pelas pessoas que estão desenvolvendo no mundo virtual e aquelas que estão desenvolvendo no mundo presencial. Uhum. Mas estabelecer essas políticas claras e dentro do regimento interno da empresa e realizar esses treinamentos é primordial, porque isso vai dar ao empregador o direito de, se houver essa infração, Unir. punir. Uhum. Uma advertência, uma suspensão e por aí vai. No ponto de vista do consumidor, hoje em tudo é print, né? É verdade. Hoje tudo é print. Então, print de telas, tudo é métrica de dados. Nós vivemos num verdadeiro Big Brother. O celular, toda semana, ele já Verdade. mostra o relatório para a gente de Uhum. acesso. Isso é prova, gente. Então, esse relatório de acesso nos mostra quanto tempo a gente passa na rede social. E a rede social, ela sabe quanto tempo a gente passa em cada página de seguidor, em cada influência, em cada conteúdo. Porque ela oferta exatamente aquilo que a gente mais visualiza. E não há nada melhor do que a gente pedir a própria rede social para fornecer. É verdade. Olha, gente, que pena. A gente está caminhando para o fim, não chegamos no fim. Estamos caminhando para o fim, mas tem um detalhe: se deixar, a gente conversa esse assunto aqui É muito gostoso, né? muitas horas, porque, doutora Conceição, é algo que, não, olha, da criança ao idoso. Existem estudos que provam que os idosos estão também viciados nas redes sociais. Né? Eles estão viciados nas redes sociais. Eu que eu digo. Ou- Meus idosos lá em casa. Então, meu Deus do céu, você vê os idosos hoje, eles postam, eles querem fazer memes e, assim, alguns anos atrás, o Facebook, ele foi adotado pela geração grisalha. Ele foi adotado, né? Mas eles estão migrando para o Instagram também. Né? Antes eles ficaram ali no reduto do Facebook, hoje eles estão migrando para o Instagram. E existe responsabilidade. Se você vende produto, vende serviço ou oferece para alguém esses produtos ou serviços, você acaba sendo responsável. É isso que a gente está chamando a atenção aqui. São as palavras que a doutora Conceição está abordando, é justamente isso. Não é vir aqui na rede social, falar o que você quiser, promover o que você quiser, dizer o que você quiser, para que alguém do outro lado consuma esse produto ou serviço e fica por isso mesmo. Cuidado! Você pode ser responsabilizado. Você pode pagar caro por algo que você diz numa rede social e alguém vir a se prejudicar, alguém vir a ser lesado. Você vai ser responsabilizado. Eu tenho um caso, e aí eu não pedi licença a ela, eu não vou falar o nome dela, mas eu tenho uma aluna, ela foi minha aluna do ensino médio. Essa menina cresceu nas redes sociais assim, sabe, exponencialmente. Saiu do nada, ela postou um vídeo que ela criou, e esse vídeo viralizou, isso há uns 8 anos atrás, viralizou e ela se tornou uma influencer. Eu não vou nem dizer o lugar, porque quem nos assistir vai identificar, então eu não vou falar o lugar. Mas ela foi minha aluna. E aí, o que acontece? Um certo dia, eu estava noutra escola dando aula e uma aluna falou: professora, a fulana de tal, a influencer fulana de tal, disse que a senhora já foi professora dela. Eu, influencer? Eu não sabia nem que era influencer. Influencer? Que influencer? Olha, fulana, e me mostrou. Eu digo: ah, tá, fui professora dela lá na escola tal. Ah, doutora, professora, a senhora não sabia? Pois ela é uma influencer muito famosa aqui nessa nossa cidade. Aí eu, que legal, né? Que bom. E de fato, ela estava crescendo. Mas aí, Conceição, sabe o que foi que eu descobri? Ela promovia jogos e ela ganhava muito. Ela promovia jogos, ela ganhava muito. Então, a certa feita, ela foi lá no escritório para a gente resolver algum problema, e aí eu fui falar com ela: e aí, fulaninha, como é que tá? E ela disse: professora, tem dia que eu faço 30 mil. Gente, Nossa, num dia, né? eu fiquei,
Ah, tem dia que ela promovia muitos jogos, muitas plataformas, né. E aí eu: "Caraca, fulano", quase sai o nome. "Caraca, fulano, é mesmo?" "É, professora, dá muito dinheiro". E aí comprou carro, comprou casa, viagem para fora e tudo mais. Tá. Sabe o que foi que aconteceu? Houve essa perseguição aí por causa dessas bets, a internet não aceita mais ela. Ela está sem rede social, ela foi expurgada das redes sociais. E essa semana ela falou comigo, assim, chorosa, dizendo que não tem mais renda, porque ela se tornou uma influencer cedo, não trabalhou no sentido de ter uma renda própria, né, não desenvolveu um trabalho. Sim. Lógico, ela trabalhava como influencer, né, mas ela não desenvolveu uma atividade física. E o que aconteceu? Hoje ela está sem renda, tem 4 filhos para sustentar e ela pode inventar o nome que ela quiser. A rede social não aceita mais ela. E ela está desesperada. Não é terra sem lei, né? Não é terra sem lei, para Não é você ter uma terra sem ideia. lei, não é terra sem lei e a gente precisa cada vez mais estarmos atentos a determinados tipos de posturas e denunciar os perfis também. Então, olha, aqui é o seguinte, o influencer, ele é identificável. E ela foi identificada. E ela foi banida das redes sociais. Mas ela não cometeu nenhum crime. Mas ela estava promovendo. Alguém pode dizer, eu falei a fala de alguém. Alguém pode dizer, cara, mas ela estava nas redes sociais, ela fazia propaganda para lojas, ela fazia propaganda para lotéricas, ela fazia propaganda dos joguinhos dela, ela não cometeu crime nenhum. Ah, tá, e por que ela foi identificada? E por que ela foi banida? Porque para a sistemática, e aí é onde entra a sua fala, né? Para as redes sociais, ela infringiu. Agora, eu realmente não sei, doutora, mas ela me mandou os prints dizendo que em todas as tentativas que ela fez de se reconectar à rede é impossível. Você poderia Exatamente por falar isso, disso? né? Exatamente por isso. Quando você presta essas informações de forma enganosa ou de uma forma velada, extremamente velada, a rede social, você tem as sistemáticas de bloqueios. Hum, E aí, se ela tiver infringido alguma norma, que eu não conheço, não sei de quem é a pessoa que você está sim, falando, ainda mas bem. se ela tiver infringido alguma norma, o próprio Instagram já é obrigatório, pela Lei Geral de Proteção de Sim, Dados, pelo Marco Civil da Internet, sim. né, pelas diversas normas paralelas que vêm surgindo em jurisprudências paralelas, de fazer esse filtro e esse bloqueio do conteúdo. Agora, Adriana, certamente eu acredito que não foi apenas pela divulgação de Dos bets. jogos, né? Eu Alguma acredito que coisa. não. Alguma coisa ou algum conteúdo inapropriado possa ter sido postado, que possa ter ocasionado a plataforma ter essa conduta, porque é uma conduta muito grave. É. Mas existe, você abre um processo administrativo interno para a plataforma e com base na resposta desse processo Eles dizem, administrativo lá já interno, me disse, não cabe apelo. Tá lá, eu lhe é, mostro. não cabe apelo, mas cabe judicialmente. Pois é. Aí Ai, é que bom. pegar essa documentação completa dessas negativas que foram realizadas e aí sim ingressar judicialmente. Olha, eu vou apresentá-la para a doutora Conceição. Agradeço. Tua solução tá a caminho, tá? Vou apresentar a doutora Conceição para você. Ela me mostrou o print de que não cabe recurso no seu caso, lá na Na própria plataforma. plataforma. Não cabe. É como eles montam exatamente um tribunal, Isso, né? O tribunal deles específico. Agora é difícil por quê? Porque é tudo fora do país, né? Tudo isso. fora do país. Mas nós temos nossa legislação que as próprias redes sociais também estão obrigadas a cumprir. E para que é melhor do que o nosso Código Civil? O nosso Código Civil, gente, ele é a nossa Bíblia Uhum. jurídica. A percepção do profissional advogado é exatamente isso. Fazendo uma analogia, a Bíblia em si, ela tem 2.000 anos, Sim, ou mais, né? Muito mais que 2.000 de anos. escrita. E apenas a interpretação dela que é mudada. Muito Olhe a bem. profundidade. Nosso Código Civil sofreu reforma em 2002. A gente já se atualizou no tempo, na rede social e tudo.
o que nós temos que nos dedicar agora é a interpretação do que é dado, para fazer essa atualização. Muito bem. E dentro dessa característica dessa interpretação, nós vamos ter a nova reforma do Código Civil, que já está em pauta, Sim. né? E vem trazendo muitas novas regulamentações, inclusive sobre esse ambiente nas redes sociais. Mas isso não significa dizer que a gente tem que esperar ele ser lançado para ir buscar esse direito. Ou para poder condenar alguém, digamos assim. Uhum. Basta que a gente realmente enquadre dentro do dispositivo legal, correto bem. e justo. Ai, gente, se tivesse aquelas palminhas para colocar, tá chegando no fim, mas eu vou pedir à doutora Conceição que ela fale tanto para aqueles que se propõem a ser influencers, como para nós, advogados, né, que muitas vezes não temos tanto traquejo, manejo com essa área, que é uma área assim, como você disse, apesar da gente estar com a internet há mais de 20 anos, mas assim, eu vejo poucos advogados, pelo menos aqui na nossa região, na nossa terra aqui, poucos advogados que têm um conhecimento profundo de como trabalhar as questões digitais, que são necessárias. E aí eu já vislumbro, sabe, eu estou pensando aqui também em várias coisas, várias possibilidades. Mas enfim, doutor, eu queria que você desse uma palavra para as pessoas que pretendem ser influencers, que estão caminhando, né? Porque hoje em dia você vê uma criança, eu quero ser influencer, né? Ninguém quer estudar mais, né? Ele não sabe nem o que é influência, mas ele quer ser, ele quer influenciar porque ele acha que tem um retorno financeiro, né? E infelizmente, diante de um povo que cada vez menos tem estudado, tem buscado conhecimento, tem buscado crescimento, é fácil ludibriar. E aqui eu digo com toda certeza, é uma plataforma que é muito fácil a gente ludibriar quem não tem conhecimento, quem não tem essa musculatura, né? Exatamente. É fácil ludibriar. E aí, doutora, eu queria que você desse uma palavra de alerta para quem se propõe a ser influencer, já entrando sabendo, existe responsabilidade para mim, não é só eu dizer o que eu quero, existe responsabilidade para mim e para os advogados. Que palavra você dá também? Na verdade, a gente está em busca todo o tempo de facilidade. Isso. E que essa facilidade nos dê o melhor retorno possível, não é verdade? Sim, sim. Para os influencers, e aliás, para toda e qualquer profissão em si, a base da assessoria jurídica, assim, assessoria de marketing, assessoria de conteúdo, você ter profissionais ao seu lado de confiança e que realmente conheçam toda a sistemática da plataforma e a responsabilidade contratual das parcerias que são realizadas, das vendas que são propostas, devem ser previamente muito bem analisadas antes do aceite. Não é você aceitar, vender e aguardar o reflexo daquilo ali. Porque qualquer empresa que vai lhe procurar para poder fazer a divulgação de um produto ou de um serviço, deve ser previamente analisado se aquele conteúdo está dentro das normas legais, se for um produto de consumir, se está aprovado ou se não está aprovado. Exatamente. Se está dentro dos padrões de qualidade, os órgãos regulamentares oficiais, para que você não seja usado pelo seu poder de engajamento, exatamente de lidar com o poder e com a confiança, principalmente das pessoas que lhe seguem. Então, o influencer, ele tem que ter muito em si essa percepção. E essa percepção, muitas vezes, só é auferível e só é conquistada quando você realmente tem a base das pessoas que você confia. E aí a gente volta. Relacione-se com pessoas pessoalmente, porque essa pessoalidade vai lhe dar aquele senso de responsabilidade, de confiança, de credibilidade. Enquanto nós, advogados, para análise desse contexto como todo, mais do que nunca, a leitura em meio do contexto de IA se tornou
imprescindível. Eita. Então, por ter se tornado imprescindível, mais do que nunca, principalmente eu que já sou 40 mais, temos que aprofundar a lupa Uhum. para poder ler todas as nuances. E as plataformas digitais, Adriana, é as letrinhas miúdas. São as verdade. letrinhas miúdas que fazem toda a diferença na publicação, na divulgação, na responsabilidade e no engajamento. Gente, eu só posso agradecer a doutora Conceição por essa conversa maravilhosa, esclarecedora, muito necessária para os dias atuais. Muito necessária mesmo. Por quê? Porque tá todo mundo aqui, ó, nesse bichinho aqui que comanda muita gente, tá? Do menor ao maior, da criança ao idoso, tá todo mundo aqui, navegando muitas horas por dia aqui na internet. E aí a doutora Conceição trouxe para nós todas essas informações que fazem com que aqueles que se pretendem lançar como influencer já saiba de antemão, como ela falou, se prepare, se munindo de pessoas que têm conhecimento de toda essa estrutura que está por trás disso aqui, né? Exatamente. Isso aqui não é algo aleatório, isso aqui é algo que tem toda uma estrutura e que você que vai navegar nesses mares aqui, você precisa conhecer todo o roteiro para que você não se surpreenda depois de maneira trágica, de maneira, sabe, que traga prejuízos financeiros, prejuízos morais, né? Ontem mesmo vi um vereador dizendo, olha, aqui me acabou. Mas hoje eu venho aqui com a sentença dizer que eu sou inocente. Mas as redes sociais ele já estava destruído. É Ele já exatamente. tinha sido destruído. Confundir opinião com liberdade de expressão é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado. Então, a liberdade de expressão e a Uhum. opinião ofensiva, É. humilhante, Até degradante, muito bem, doutora. são situações extremamente distintas e antagônicas. Porém, as pessoas estão tendo a liberdade de achar que dizer que a rede social você pode dizer o que pensa e que não vai ser responsabilizado por nada daquilo que você está falando. Sim. E não é assim. Cada vez mais a gente tem que ter esse universo de consenso e de consciência sobre aquilo que se fala e que se faz. E que existe essa diferença, essa distinção muito grande. O meu direito e a minha liberdade encontram um limite no seu. Verdade. Então, por encontrar esse limite, nós tenhamos e devemos estabelecer e ter esse equilíbrio. Sim. E essa distinção, sabedoria, para poder realizarmos esse filtro daquilo que se fala, para que não gere uma ofensa degradante a outra pessoa. Eita, isso serve para mim, viu? Isso serve pra dá mim. outro podcast. Dá outro podcast. Eu acho que a doutora Conceição será chamada no outro podcast para ela continuar essa conversa. Gente, foi muito bom, foi maravilhoso essa nossa conversa. E eu quero que você acesse lá no Spotify, lá no YouTube, toda essa conversa, principalmente, sabe? Você que dá uma aí de blogueiro, de influência, a gente precisa se instrumentalizar dessas informações aí para que a gente não enfie o pé na jaca, tá? Então, espero vocês no Spotify, no YouTube, assistindo esse podcast maravilhoso com essa brilhante advogada que nos esclareceu de forma fabulosa. Um grande abraço e até o próximo episódio.